Eu sempre ouvi que não existe pecadinho nem pecadão, que pecado é pecado. Mas, de verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que existem tipos de pecados que são tratados de uma forma diferente por Deus. Aliás, eu fiz aqui, com base num texto bíblico, uma relação de 7 pecados. Esses pecados, os pecados que mais desagradam a Deus. E eu quero caminhar com você neste tema hoje. Quero que você, aí onde está, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque de uma forma muito linda, a gente precisa sempre estar atento quando olhamos para as Escrituras e percebemos esse tipo de coisa. A nossa vida tem que ser uma vida que agrada a Deus. Se existem 7 pecados que eu penso que mais desagradam a Deus estão nas Escrituras, então eu preciso prestar atenção para não cometer esse delito, esse grave caminho aí, andar por isso aí. Então, eu quero que você esteja atento a essa transmissão de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha, um like, curta essa transmissão, escreve também aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho, como também, se você pode, agora mesmo, envia para 5 pessoas essa transmissão, afinal de contas, nós queremos que outras pessoas conheçam a Jesus através desta mentoria bíblica 6:33. É muito bom estarmos juntos nesta oportunidade. Pois bem, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Diz assim, olha esse texto. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Uau! Esse texto é simplesmente extraordinário para cada um de nós. É muito bom a gente caminhar neste texto bíblico. Pois bem, você vai ver que é uma lista aqui colocada por Salomão em Provérbios capítulo 6. E ele começa com olhos altivos. Alguém pode perguntar, olhos altivos o que é, pastor? Nada mais, nada menos do que orgulho. É a mesma coisa que dizer olhos que estão olhando de cima para baixo. Sinal de arrogância, de soberba. Representa aquele espírito que se coloca acima dos outros, que não se submete a Deus. O espírito independente. O orgulho, a gente sabe que foi a raiz da queda do inimigo. Ele desceu do céu, foi expulso do céu por conta do orgulho. Então, a gente quando olha para a palavra de Deus, por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 6, olha o que a gente lê. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, eu e você não podemos ter esse tipo de coisa, o orgulho, olhos altivos. O segundo pecado que mais desagrada a Deus não é outro a não ser a língua mentirosa, quer dizer, a mentira, a falsidade. O que é isso, pastor? São pessoas que usam de palavras que distorcem a verdade com a intenção de manipular os outros. É um perigo muito grande. A língua mentirosa é terrível. A mentira, ela vai contra o caráter de Deus. Aliás, Jesus diz que o pai da mentira não é outro a não ser o próprio diabo. Aquele que serve a Deus tem que falar a verdade. Jesus falou a respeito de si mesmo. Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o terceiro tipo de pecado que mais desagrada a Deus, pastor? Mãos que derramam sangue inocente. O que é isso, pastor? É gente que ele fere pessoas inocentes, não tem empatia.
Não importa o dano que alguém vai sofrer, desde que ele possa se dar bem diante disso. A gente não pode pensar nisso apenas como sendo um assassinato, não. Não podemos pensar nisso. Mas qualquer coisa, ação que destrói injustamente a vida e a dignidade de alguém. Ok? É como usar um bode expiatório para poder se dar bem. Entenda, eu e você não temos esse direito. Tirar a vida de um inocente é atentar contra o próprio Deus. E usar de injustiça é um perigo muito grande. Jesus condenou até mesmo o ódio, a ira, dizendo que isto é como um assassinato. A gente olha lá para Mateus capítulo 5, você vai ver capítulos 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Jesus trata, olha isso, Jesus trata o ódio, a ira, como alguém que comete assassinato. A ira por um irmão, o ódio por um irmão. Então é muito sério isso. Qual é o quarto pecado que mais desagrada a Deus? O coração que trama projetos iníquos. A gente vê isso o tempo todo. É muito sério isso aqui, gente. Coração que trama projetos iníquos. É muito forte. Aliás, o coração que cultiva pensamentos de injustiça, de maldade contra os outros. É planejar o mal deliberadamente, arquitetar, sabe, a maldade antes de executá-lo. É ser premeditado nas atitudes para gerar problema aos outros. É triste o coração que trama projetos iníquos. Sabe que iniquidade é pecado? O pecado começa onde? No interior, no coração, na mente de uma pessoa. Eu e você precisamos guardar o nosso coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a gente lê: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, entenda, este é um tipo de pecado que ofende de verdade, desagrada, assim, a Deus. Mais do que isso, qual é o quinto tipo de pecado? A gente está lendo o texto bíblico e só fazendo apontamento sobre ele. Qual é o quinto tipo de pecado? Pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que ele se apressa, ele não deixa para amanhã. Se é para fazer o mal contra alguém, ele é decidido, ele faz com vontade. É triste isso. É a disposição que a pessoa tem de forma voluntária em gerar o mal, em fazer o que é ruim aos outros. Viu? O que isso revela? Revela ausência total de temor a Deus. Total, uma consciência, a mente cauterizada. É quando aquilo já não causa peso nenhum, dano nenhum. Ora, quem ama a Deus foge do pecado, não corre em direção a ele. Quem ama a Deus tem bom senso, sabe se posicionar. Pastor, qual é o sexto tipo de pecado que mais desagrada a Deus? Testemunha falsa que profere mentiras. Gente, é muito sério isso aqui. Tem gente que tem prazer em disseminar coisas que não são verdades. Quantas calúnias a gente vê por aí? Eu, por exemplo, já enfrentei calúnias. Já teve gente que falou coisa que não era verdade. E como é que a gente lida com isso? Eu tenho que ignorar, porque quem me conhece sabe que não é verdade. E quem não me conhece, nenhuma desculpa basta. Aliás, quem não gosta de mim, você pode falar o que quiser, não vai acreditar. Então, esse tipo de coisa existe. Tem gente que sempre está falando mal de alguém para ser promovido. Então, é um perigo muito grande. Tem gente que faz isso, que levanta falsas acusações, que prejudica pessoas por meio de calúnias, difamação. Tem gente assim. E é triste isso. Aliás, quando a gente olha lá para o novo mandamento, a gente vê que é pecado grave. Por quê? Porque destrói vidas e distorce a verdade, distorce a justiça.
Eu e você precisamos ser testemunhas fiéis, verdadeiras, instrumentos de edificação e não de destruição. É um ponto assim que nós precisamos considerar de forma veemente na nossa vida. E claro, o sétimo e último pecado que mais desagrada a Deus. É muito forte isso aqui, gente. O que semeia contenda entre irmãos. Eu e você precisamos ser pacificadores. Eu e você precisamos apaziguar. Tem gente que ele gosta de botar lenha na fogueira, ele gosta de colocar um contra o outro. Tem gente que nasceu com o desejo de provocar divisões, de gerar contenda, de gerar conflito, intriga. E você sabe que o final nunca é bom quando intrigas, conflitos surgem. Porque se tem uma coisa que a gente sempre vai ver nas Escrituras é o desejo de Deus para que sejamos um. Então é muito pontual isso, a gente precisa considerar esta verdade. Você e eu devemos fazer o quê? Promover a paz, a reconciliação e não o inverso, não a contenda. Então é muito importante, mas muito importante mesmo isso. Eu e você precisamos ter este coração, porque Deus ama a unidade e quem semeia a contenda vai colher tempestade, vai colher problema, vai colher contenda de forma multiplicada. Esses são os 7 pecados que mais desagradam a Deus. E claro, eu quero encerrar com um versículo que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu e você precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e devemos nos posicionar diante de Deus, pedindo dele misericórdia, graça, favor. Eu e você precisamos buscá-lo com todo o coração. Ora, eu quero orar e quero pedir que Deus te guarde de sofrer qualquer dano nesse sentido de alguém cuja maldade esteja no coração, ao mesmo tempo que eu quero orar para que, se você cometeu algo nesse sentido, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida e que o Senhor te alcance com perdão nesta hora. Eu quero orar por você e eu quero, em nome de Jesus, que você saia desta transmissão alegre e feliz, vivendo um novo tempo de favor, de milagres, de graça de Deus sobre a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, eu te louvo por este momento tão especial que o Senhor me dá, juntamente com os meus irmãos. Senhor, existem coisas que, se fizermos, irão desagradar ao Senhor. Eu sei que não são só essas 7 coisas que desagradam ao Senhor. Eu sei que existem tantas outras coisas, mas aqui estamos nós. Se temos falhado contra Ti, pecado contra Ti, nos perdoa nesta hora, porque somos carentes da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu toque, da Tua presença. E eu sei que agora mesmo existem pessoas que estão sendo tocadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor, que estão recebendo da Tua presença, recebendo do Teu toque, estão vivendo, Senhor, a partir deste momento, um novo tempo de refrigério, de graça, de misericórdia. Vem com o Teu poder agora, perdoa os pecados. Esta pessoa que ora comigo, pedindo, Senhor, por misericórdia, que a Tua misericórdia alcance a vida desta pessoa. E que uma transformação aconteça neste dia. Eu quero abençoar este dia, declarando que este dia será um dia de milagres, de favor, um dia de provisão, de bênçãos incontáveis na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde você neste dia
que o Senhor te prospere neste dia, que o Senhor esteja contigo, que dê tudo certo para a glória de Deus. Olha, se você está nesta mentoria, tem sido abençoado, você pode ser membro do canal. Você vai no meu canal, onde se inscreve, do lado está escrito Seja Membro. Você pode ser membro do canal. Não esqueça de dar um like, curtir, dar um joinha nessa transmissão. Que Deus te abençoe e até amanhã.